Outro vídeo, JP, comenta sobre os acordos Artemis. Interessante isso aqui, meus amigos. E os códigos ocultos que seu nome representa em relação à vida em todo o nosso sistema solar. Sabe que há pouco os acordos Artemis tiveram um novo signatário, que foi o Uruguai, aqui pertinho do nosso país, ali fronteira com nossos amigos gaúchos do Rio Grande do Sul, 36º país a aderir os acordos Artemis. JP continua servindo no Exército dos Estados Unidos, enquanto realiza secretamente missões do Serviço Secreto Espacial, dos Chapéus Brancos. NASA Artemis, um código oculto, por Michael Salla. Artemis, um código oculto. Às vezes você tem que olhar para dentro de si mesmo, olhar ao redor e ajudar os outros a se libertarem das nuvens. E torne-se aquele que também ajuda no despertar. Sempre há segredos escondidos em códigos ao seu redor. JP. E eu vou trazer aqui para vocês, o Ariel transcreveu, e a nossa queridíssima Cris ajudou, a nossa redatora galáctica, né? E eu vou trazer para vocês a transcrição completa. Inclusive, eu trouxe a minha opinião para o próprio JP no seu Instagram e ele deu um joinha. Então, acho que eu estou autorizado para... eu estou autorizado aqui para me manifestar, me pronunciar. Muito bem. Alguém comentou, JP enfatizou que Artemis é a deusa da vida selvagem e da vegetação, perguntando que outro planeta tinha vida selvagem e vegetação. A meta oficial dos acordos Artemis é devolver os humanos à Lua até 2026. Isso aqui é um post, tá, meus amigos? De uma pessoa no Telegram, se eu não me engano, gratidão a Leoni, da Helena Dana. A Lua até 2026, isso estaria relacionado a todas as atividades atuais que ocorrem na Lua? É uma boa pergunta. O aquecimento da Lua e o retorno das cúpulas e das almas dos ocupantes, a introdução de jogadores antigos a essa história, torna-la muito cheia de suspense. Bem interessante. Falando em superaquecimento, a Lua também está superaquecendo. Isso foi, inclusive, reconhecido pela NASA. Lua, Terra, Júpiter, Saturno, tá todo mundo Netuno superaquecendo. Inclusive, eu trouxe essa matéria para vocês em atualizações passadas, se modificando, a atmosfera se modificando, algumas ficando mais densas, outras já ficando com uma atmosfera mais tênue. O fato é que todas as luas e planetas do nosso sistema solar e da galáxia estão sendo alteradas. É bem interessante isso aqui. Muito bem. JP, no meu parecer, está dizendo que a sincronicidade serve como sinalizador de nossa jornada terrena. Verdade, meus amigos. Quando você acha números iguais, mensagens, porque a nossa jornada nessa vida, existem várias mensagens. Hoje eu consigo identificar essas mensagens. Então, quando você está desperto, quando você está na Matrix, você não consegue identificar essas mensagens. A própria vida, existem vários sinalizadores que mostram o caminho para você. É que às vezes a gente escolhe o errado e nem consegue identificar estas mesmas mensagens. Porque estamos entorpecidos pela Matrix, por problemas pessoais, por paixões, medo, sentimentos que infelizmente acabam nos desconectando da fonte criadora. Mas, quando você está em equilíbrio, você consegue sim ver esses sinalizadores que mostram o caminho. Esses seriam os códigos ocultos. Isso aqui eu mostrei para o JP, ele falou, você está correto? Esses seriam os códigos, né, deu o seu aval no caso. Esses seriam os códigos ocultos que precisam ser decifrados. Esses mesmos códigos aparecem nos acordos espaciais. Códigos também aparecem, meus amigos. Porque não é à toa que escolheram a deusa Artemis, por exemplo, para representar os acordos Artemis. Não é à toa também que muitos países do mundo estão aderindo cada vez mais aos acordos Artemis, que a questão é a Lua. Por que a Lua? Isso também é um símbolo, é um sinalizador, é um código. Por que a Lua? Porque é na Lua que está sendo construídas as tecnologias. É da Lua, a Lua que está acordando do seu sono profundo, porque tem alma, assim como a ave Nibiru, que vai ser a alavanca da transmutação da consciência da humanidade. Por isso que os acordos Artemis têm esse tratado de voltar à Lua novamente até 2026. Inclusive teve uma nave que foi enviada
sem tripulantes, que chegou lá com sucesso. São sinais, são códigos. É isso que o JP está passando para vocês. E que as pessoas não captaram. É da Lua que vai vir as tecnologias. É da Lua, porque elas estão sendo produzidas em massa. Porque na Terra não tem como. Enquanto os escuros estiverem operando aqui, tiverem poder, simplesmente isso é impossível. Já foi tentado no passado. E a gente não pode continuar insistindo no erro. Quem insiste no erro são as pessoas inaptas, para não dizer outra coisa. Pois é. 2018, Paradise, Califórnia. Pois é. Muito bem. Aliás, nessa ocasião, os próprios discípulos do Tesla, que estavam desenvolvendo tecnologia, isso foi documentado, perderam tudo. Tudo. Todos os seus projetos simplesmente foram desfeitos. Acabou. É claro que isso foi encomendado. Por isso que as tecnologias estão sendo produzidas na Lua. Porque ali simplesmente não está ao alcance desses trevosos. Muito bem. Ali é muito bem protegido. Então não tem como. Eles não podem simplesmente fazer nada ali. Não tem como chegar, colocar as suas patas na Lua. Muito bem. Por isso que as tecnologias estão sendo produzidas exatamente lá. E eles estão utilizando o quê? As instalações antigas do ICC e da Frota Negra. Muito bem. Como Artemis, e que a chave para desvendar a abrangência de grandes mistérios está dentro de nós mesmos. Incrível. Então, meus amigos, a chave para desvendar a abrangência de grandes mistérios está dentro de você mesmo. Você tem todas as respostas. Mas para isso você tem que estar conectado com a fonte criadora. Você não pode estar, por exemplo, conectado à vibração do medo, à vibração das paixões descontroladas. Não vai ter como. Do ódio? Também, óbvio que não. Os acordos Artemis denotam características da deusa Artemis, filha de Zeus, deusa dos animais selvagens, da vegetação e poder espiritual. Isso não foi à toa, não foi por um acaso. Alguém chegou lá e disse, vamos escolher a deusa Artemis porque eu achei bonitinho. Não, isso tem um significado, é um código. Estão compreendendo agora, meus amigos? A deusa dos animais selvagens, da vegetação e do poder espiritual, mostrando como o nosso mundo é especial. Por quê, meus amigos? O próprio Alex Kohler confirma. Helena Danã, os próprios extraterrestres, Torrana Lidion, o nosso planeta é o único planeta do universo com tanta diversidade de fauna e flora. Planeta Terra é o planeta com maior diversidade de fauna e flora da galáxia. E variedade genética cósmica, porque temos 22 genéticas. Então é reconhecer o quê? Reconhecer que somos importantes, que somos filhos da fonte criadora e temos um papel especial a desempenhar. E o nosso poder, reconhecer o nosso poder espiritual. É isso que significa os acordos Artemis. Bem interessante. Este texto que eu estou aqui apresentando para vocês, eu mandei para o JP em inglês. Tá, meus amigos? Muito bem. Queria ver a opinião dele, até falei. Muito bem. Com tanta diversidade de fauna e flora e variedade genética, isso aqui já falei, muito bem. Aqui é a mensagem do JP, presta atenção, transcrita. Em todo o mundo, em torno de nosso sistema solar, há segredos ocultos, códigos ocultos, em todos os lugares por onde passamos. Podemos ver. Verdade, meus amigos. Se eu fosse uma pessoa equilibrada, totalmente equilibrada na minha adolescência, quando eu era criança, já mostraram para mim, hoje eu percebo. A vida mostrando o que eu ia fazer hoje, mas eu não percebia. Eu não conseguia enxergar, porque estava entorpecido pela Matrix. Entorpecido. Sinais claros do que eu deveria fazer. Meus amigos, quando eu era pequeno, quando eu tinha 8, 9, 10 anos de idade, eu fazia exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu ia para a biblioteca, eu pegava, escrevia tudo, fazia um relatório, e eu ia e contava para os meus amigos. Eu fazia isso. Muitos me ridicularizavam, né? Eu era ridicularizado. Alguns gostavam, eu tinha alguns amigos que era assim, adoravam as minhas atualizações. Na escola, eu fazia isso.
Então a vida já mostrou, Demis, esse é o caminho esse é o seu futuro, mas eu não percebia. Aí eu fui para outra direção. Tô entendendo, meus amigos? Sinais que aparecem na sua terra, e alguns são bem claros, assim, nítidos, e a pessoa simplesmente não enxerga. Infelizmente. Tô dando um exemplo prático aqui para vocês. Por exemplo, tudo na vida conspirando para você não ir para um lugar. Você é teimoso, cabeça dura e vai para outro lugar que não era para você ir. Não era para você fazer aquilo. Não era para você ter estudado aquilo. Não era para você ter ido para aquela universidade. Não era para você ter casado com aquela pessoa. Não era para você ter feito isso, mas você fez, porque você era cabeça dura. E a vida mostrando os sinais, olha, não é bem assim. Essa pessoa, ela não é bem desse jeito. Às vezes com um amigo tentando te mostrar a realidade, você simplesmente ignora. Esses são sinais. O sinal pode vir através de uma pessoa, de um amigo, de uma resposta, de um filme que você viu, uma mensagem. Vem de todas as partes, meus amigos. Todas as partes. É que, infelizmente, a maioria simplesmente fecha os olhos e faz de conta que não existe. Muito bem. Podemos ver. Mas no que é o acordo Artemis? Com há tantas nações se inscrevendo. 36 já, tá, meus amigos? 36 signatários. Total de 36. Que palavras do JP. Mas o que é o acordo Artemis? Os acordos Artemis. Como há tantas nações se inscrevendo para se tornarem uma nação no espaço, o que eles sabiam que o público não está acordado não sabia? Quem foi Artemis? A deusa dos animais selvagens, da caça e da vegetação, filha de Zeus. Que outros mundos ela conhece, que outros mundos eles conhecem que possuem animais e vegetação? Na abundância que existe no nosso? Nenhum. Nós somos únicos. Interessante ver diferentes estátuas de Artemis. Ela está segurando os chifres de um cervo. Na maioria das culturas, um cervo representa autoridade espiritual, superioridade espiritual. O que ele sabe que muita gente que ainda não acordou não sabe, obstruindo nossa visão da verdade que já existe. Bem interessante aqui o post do JP. Continuando. A maioria das pessoas não entende que tudo que você faz, tudo que você pensa, afeta tudo ao seu redor. Verdade, meus amigos. Você não entende. JP militar da ativa, Serviço Secreto Espacial, dos Chapéus Brancos, está nos alertando. Tudo que você pensa, tudo que você faz, todo sentimento que você tem, influi não só na sua vida, mas no rumo, na direção de todos os acontecimentos a nível global. Mas você simplesmente faz de conta que não é com você. Mas é com você sim, meu filho. É você que faz a diferença. Nosso trabalho é ensiná-lo a se desembaraçarem. A cumprirem a sua missão. Ensinar-lhes a verdade sobre o nosso passado incalculável, como éramos e como vivíamos. A verdadeira história da humanidade. Por isso que eu estou falando das tecnologias, das pirâmides, do sistema de comunicação quântico. Meditar sobre isso, passado é passado. O que é agora? Agora há segredos escondidos por toda a parte. E esses segredos estão sendo desvendados. E a chave para desvendar todos esses segredos e para conduzir a humanidade para um futuro Star Trek, está em cada um de nós. Maravilhoso esse post aqui do JP, muito profundo, muito espiritual.